Oi, gente, tudo bom? Vamos começar hoje o nosso tema de neoplasias escamosas malignas. E a que mais comumente a gente vai ver é a ceratose actínica, né? Então, a histologia da ceratose actínica, ela basicamente se revela pela displasia dos queratinócitos da camada basal, tá? Como é que a gente percebe essa displasia? Olhando também que a polaridade dos núcleos está alterada. Então, os núcleos em geral estão, né, um ao lado do outro, lembrando uma paliçada periférica, típico da camada basal. E nesse caso de ceratose actínica, a gente perde isso. Com isso, eu vou ter, nos momentos de alteração da camada basal, a proliferação de paraceratose. Então, um aumento de queratina com retenção dos núcleos. E essa alternância que a gente vai ver entre paraceratose e ortoceratose vai dar um aspecto de cores, né, que é o pink e o blue. Então, quando eu percebo pink e blue, eu sugiro que existe uma displasia na basal e daí eu vou ter a possibilidade de ter o diagnóstico da ceratose actínica. Tá? Ceratose actínica tem vários tipos, né? Então, a gente tem algumas que têm até soltura dos queratinócitos, como a cantolítica, aquelas que têm aumento da epiderme com hipertrofia, aumento da queratina com a hiperceratose, diminuição da epiderme, né, adelgaçamento dos cones papilares, interpapilares, que é a eutrófica. Pigmentada, eu não gosto muito de chamar de subtipo, né, porque qualquer uma dessas aí pode ter pigmento. Então, essa é a ideia. Clinicamente, são máculas ou pápulas eritema-escamosas, com escamas brancas finas e centrais, que às vezes se tornam até umas crostas mais amareladas. Então, uma das queixas mais comuns no consultório, seja clinicamente e histologicamente, a gente vai reconhecê-las agora. Então, aqui está o detalhe, a gente coloca o nome na hiperceratose, você também vai ter aqui a perda da polaridade, a gente não vê aquela paliçada periférica tão característica, né? Então, aqui a gente vai ter perda da polaridade com atipias. Então, os núcleos vão ter tamanhos diferentes, a gente pode ter algum pouco de apoptose de queratinócitos. Muitas vezes existe uma reação inflamatória, né, de padrão linfocitário associada, e, obviamente, como é uma doença relacionada à exposição solar, a gente também vai encontrar uma elastose na derme superior. Aqui um detalhe que de longe a gente vê a epiderme preservada, onde há camada granulosa, a gente percebe isso, e logo ao lado a gente vê que a camada basal ela tem uns núcleos um pouco mais espessos, mais escuros também. Então aqui existe uma displasia diferente da normoplasia daqui. Novamente, aqui uns brotos de epitélio, onde os núcleos não estão numa paliçada tão exuberante. Então aqui existe displasia e que acaba, né, correlacionando com focos de paraceratose. Aqui, ó, vamos fazer o efeito inverso. A gente olha para a ceratose e quando a gente olha para baixo, a gente vê que existe um bulbo de queratinócitos com núcleos um pouco mais espessos. Então, aqui é o início da ceratose actínica. Em geral, a ceratose actínica não acomete os anexos, por isso que a gente vê aqui ó, um epitélio do folículo piloso, saindo aqui com uma granulosa preservada e não há atipia no epitélio do folículo piloso. Ok? Aqui um detalhe de uma paraceratose, e aqui os núcleos de tamanhos maiores, então mais escuros e maiores. Então aqui existe a displasia do epitélio. A gente segue mais ou menos uma regrinha aqui. A ceratose actínica faz uma displasia no terço inferior. Quando a gente chega até o terço médio, chamaria de ceratose actínica bauenoide. E quando ela completa a displasia em todo o epitélio, eu já posso classificá-la como carcinoma espinocelular in situ ou doença de Bowen. São sinônimos. Ceratose actínica, como eu bem falei, pode ter quebra dos acantos e alguns focos, então a gente pode chamá-la de acantolítica. É só um fenômeno que a gente encontra para a ceratose e displasia dos queratinócitos, principalmente na camada, no terço inferior do epitélio. Olha que imagem linda de um processo acantolítico. É claro que, até que se prove o contrário, você vai pensar em doenças buloses, em buloses intraepiteliais. Só que a gente vê displasia nessas imagens. Então, núcleos aqui hiperpigmentados, com diferença de tamanhos, então a gente sabe que tem uma displasia, por isso é um processo neoplásico barra pré-neoplásico, uma discussão também muito difícil de a gente definir, né, se isso é neoplasia ou pré-neoplasia. Aqui o detalhe muito característico, né, da região rosa, que é o pink, e aqui onde a ortoceratose mantém-se, né, a ortoceratose compacta do tipo blue, azulado. Então, pink and blue é uma sugestão do diagnóstico de ceratose actínica. Não é o diagnóstico está na atipia das células mais basais. Então, pink and blue. Olha o detalhe.
Mantenha a granulose, isso é uma dica indireta. Então, o epitélio está preservado, vai ter toda a sua construção preservada, espinhosa, granulose, camada córnea azulada, ortoceratótica. E ao lado, onde há a displasia, eu não tenho a maturação correta dos queratinócitos e formo paraceratose, que é o rosadinho, então pink and blue. Às vezes, as células podem ter retenção de glicogênio e ficarem um pouco mais claras. Então, é só uma ceratose actínica com células mais claras. Não tem nenhuma dificuldade ou alteração de prognóstico nesses casos. Aqui uma ceratose actínica. Estão vendo aqui como é que existe uma displasia do epitélio? Ele fica com os núcleos mais roxinhos. Aqui, a desorganização desses núcleos. Então, ela pode ser proliferativa, hipertrófica às vezes, né? E a gente pode até chamar de digitada, quando ela faz um padrão meio papilomatoso. Aqui uma ceratose actínica atrófica. Na primeira imagem, a gente fica até com dificuldade, né, desse diagnóstico. Só que a gente compara. Aqui é uma área que tem granulose preservada, com a espinhosa preservada, e aqui existe uma discreta atipia, né, com os núcleos não tão regulares. Você vê que eles estão em algumas alturas diferentes. Predomina também bastante elastose solar aqui na derme superior, e aqui infiltrado inflamatório linfocitário, que pode ser encontrado na maioria dos casos. Aqui, um quadro bem delicadinho. A gente vê paraceratose, vê quase que um processo de acantólise também, né? E percebemos aqui também, ó, retenção no pigmento melânico. Então, é uma ceratose actínica que está quase esboçando a acantólise, ela é atrófica e também tem pigmento. Então, eu desenhei aqui para vocês, para ficar um pouco mais claro, que em uma lesão apenas eu tenho vários, vamos dizer assim, subtipos, né? Detalhe de novo de uma ceratose actínica com paraceratose, acantólise focal, aqui a displasia, né, queratinócitos de tamanhos diferentes, e vocês veem aqui como se fosse a metade do epitélio, da metade para baixo. Então, da metade para baixo, eu vou deduzir que eu sou ceratose actínica. Quanto mais eu perceber atipias, mais eu vou chegar ao diagnóstico de doença de Bowen. Olha o detalhe de uma ceratose actínica cantolítica, que nem eu falei. Primeira imagem, você vai ficar pensando numa doença do tipo pênfico vulgar ou pênfico foliáceo e os parecidos. Só que a gente vê que tem atipia nessas células. Então, células de tamanhos e núcleos diferentes, até com processo de mitose. Então, é uma doença já para o caminho maligno. Como eu falei, a doença de Bowen, né, ela vai atingir a espessura completa da epiderme, com plermofismo, e normalmente é uma doença que faz acantose, que lembra psoríase vulgar. Então, de longe, você vai ver uma hipertrofia da epiderme, né, lembrando a psoríase vulgar. Normalmente não dá o sinal do tipo pink and blue, que como existe atipia em todo o epitélio, então em todo o epitélio eu vou formar paraceratose. Tá? E eu costumo também ver infiltrado inflamatório peritumoral, como na maioria desses casos, e basicamente por linfócitos e alguns estiócitos e às vezes um pouco de melanófagos. Existe também a doença de Bowen, né, pigmentada. Então, um detalhe da lesão clínica, ela normalmente é uma placa maior do que uma ceratose actínica, pelo menos meio centímetro, 1 centímetro, placa de tempo escamosa, muitas vezes até confundida com eczema crônico ou talvez até com psoríase vulgar, na qual, né, o clínico talvez tente o uso de um glicocorticoide tópico e ele percebe que isso não melhora. Então, é um sinal de alerta para a gente estar de frente de uma doença não responsiva, obviamente, ao corticoide. Então, está aqui uma placa de tempo escamosa, até não é muito espessada. Isso com certeza passaria por alguns colegas, como uma dermatite de contato, uma psoríase, até uma candidíase para algumas pessoas. E aí o uso do corticoide tópico vai te atrapalhar. E óbvio, em casos que você percebe uma resistência no tratamento, não perde muito tempo não. Procede o exame histopatológico com mais rapidez. Então é nítido que a gente vê uma acantose do epitélio, né, com um pouco de papilomatose, e de longe a gente vê também várias células com atipia. E essas células com atipia não se restringem à camada basal, como previamente a gente imaginaria na ceratose actínica. Agora já está evoluindo, estão subindo. Então, detalhe de várias células com necrose e mitose. Então, realmente é um processo avançando, né, para o padrão maligno. Aqui a gente vê uma acantose completamente tomada por queratinócitos atípicos, na qual a gente não vai perceber aquele padrão de alternância do tipo pink and blue. Isso é mais para ceratose actínica. Então, olha o detalhe, uma acantose psoriasiforme. Então, isso ajuda muito em infiltrado inflamatório. Essa aqui está bem bonita, porque ele mostra a paraceratose quase que confluente, então não tendo aquele padrão pink and blue.
acantose com núcleos escuros, e você vai perceber necrose em vários pontos. Então, completou o epitélio com displasias, doença de Bowen. Então, ó, a gente não consegue ver aqui uma camada basal preservada, núcleos um em cima do outro, hipercromáticos, tamanhos diferentes, paraceratose confluente. Então, isso aí é uma doença de Bowen, ou carcinoma espinocelular, ou de células escamosas in situ. Olha o detalhe, aqui um ducto écrino, uma displasia completa, núcleo hipercromático, figuras de mitose, algum infiltrado inflamatório nessa papila cortada, muito núcleo por, vamos dizer assim, por milímetro quadrado, né? Então isso assusta. E muita inflamação também, sobrejacente, te sugere uma possível reação de neoplasia maligna escamosa. Olha o detalhe. A gente vê uma hiperplasia epitelial, né, com uma acantose que lembra psoríase, paraceratose confluente, e aqui tem displasia, apesar de estar numa imagem longe. Mas por que eu quis colocar essa imagem? Essa imagem é muito interessante, porque ela mostra, de longe aqui, ó, pseudocistos córneos. Então, por isso que a gente é super criterioso no envio dos materiais para exame histopatológico. Isso provavelmente era uma ceratose seborreica e que, de alguma maneira, evoluiu para uma doença de Bowen, tá? Então, se você tira o material, não joga no lixo, não. Envia para o exame de biópsia. As células, às vezes, também podem depositar glicogênio, são PAS positivo e, por isso, são chamadas células claras, também com atipia. Uma imagem dessa aí pode dar bastante receio, né? Porque existe a doença de Paget e também existe o melanoma. Então, são doenças que podem fazer uma ascensão pagetoide e ter umas células mais claras. E aí, depois vai proceder para estudos complementares para fazer a diferenciação diagnóstica entre esses três casos. Paget, Bowen e melanoma. E aí a gente relembra a doença de Paget nesse momento. Qual a diferença? Ela também acomete os anexos cutâneos. Tá? O carcinoma de células escamosas normalmente não acomete. Células amplas, pálidas. É interessante que as células de Paget são muito redondinhas. Isso é uma dica indireta. Tá? Elas podem estar em filas, né? E podem também ter em ascensão em várias alturas, que é a tal da ascensão pagetoide. Costuma ser PS positivo, né? Aquele citoplasma. E o diferencial com melanoma e Bowen, como eu acabei de falar, são fracamente positivos nessa coloração do PS. Então, lesões clínicas, que pode ser na genitália, é bastante comum, né? Vulva, região inguinal, bolso escrotal dos homens. E aí, de primeira, a gente também vê uma hiperplasia da epiderme e com algumas células claras, vamos dizer assim. Então, aqui, ó, várias células claras. Você vai ficar mais perdido em relação ao diagnóstico. E aí, quando aproxima, percebam que as células são bastante arredondadas. E aqui elas envolvem como se estivessem formando um canal glandular. Então, células grandes e arredondadas. A gente não vê dendrito. Pensando em dendrito, seria o diagnóstico principal com melanoma. Tá? A gente não vê esse aspecto de dendrito nessas células. Então, olha aqui que interessante. A ascensão pagetoide vem da doença de Paget. Então, células em várias alturas. Poderia ser um melanoma, poderia ser doença de Bowen, com certeza. Mas, historicamente, o melanoma vai ter pigmento, né? E a doença de Bowen, a gente vai ter várias necroses, paraceratose, que eu não costumo ver aqui na doença de Paget. Paget me chama a atenção pela célula ser bastante redonda e citoplasma bastante pálido. Olha aqui um exemplo dos laboratórios. Então, uma acantose, você vê mal um pouquinho de paraceratose aqui, e aqui células muito redondas, muito redondas. É claro que se a gente tem uma dificuldade diagnóstica, a gente pode lançar a mão, né, da complementação por exame de imunistoquímica. Então, isso vai dar positivo para algumas citoqueratinas especiais, diferente de um melanoma, que daria positivo para S100 ou HMB45. Tá? Então, ó, uma das imunomarcações mais específicas seria o CAN 5.2. Então, a gente olha para essa imagem aqui à direita, tudo que está em branco aqui não houve qualquer marcação, e as células que estão em castanha que teve a marcação, né, com esse imunomarcador. Então, a coloração sempre é a mesma, esse castanho aí. Então, como eu acabei de falar, lembrar desses diagnósticos diferenciais. Cerotracantoma já é considerado um carcinoma espinocelular, só que ele é bem diferenciado, variedade de cerotracantoma, vamos dizer assim. Então, a Organização Mundial de Saúde o classifica como uma neoplasia maligna escamosa. Só que, realmente, o comportamento dele é um comportamento muito bom. Em geral, não há metástases. Às vezes, ele tem até regressão completa por si mesmo.
Mas a gente não pode ficar tranquilo, né? A gente tem que dar esse diagnóstico e explicar ao paciente que existe um perigo, sim, tem que ser retirada completamente e ficar em observação. Clinicamente, faz aquele nódulo crateriforme que lembra, né, um domo ou uma xícara, e esse interior ele tem uma camada córnea que pode ser orto e muitas vezes paraceratótica. Os queratinócitos que formam, né, a proliferação do ceratocantoma têm citoplasma bem amplo, lembrando um vidro de espolidro, bem pálido também, né? Pode também mostrar pérolas córneas, que é uma das diferenciações mais precisas para o caminho, né, de células escamosas. E as mitoses, quando a gente vê, normalmente são na base do tumor. Não é um tumor que tem displasia assim, absoluta, né? A gente vê pouca coisa, mas na base do tumor. Lesão clínica característica, né? Apesar de ser rara de encontrar na face, mas aqui um nódulo com uma cratera no centro. Nódulo, cratera no centro escamosa. Existem síndromes que podem fazer lesões pequenas e múltiplas, tá? E aqui o detalhe do exame patológico, obviamente corado pela mortoxilina e eosina, onde mostra aqui um lábio, né, um epitélio formando essa hiperplasia. Aí você vem aqui com uma acantose formada por cones epiteliais de citoplasma bem amplo, e aqui de novo a outra hiperplasia formando o segundo lábio. Tá? Lábio 1. A ideia é que às vezes você não corta exatamente onde há a cratera, então você vê uma cobertura epitelial. E aqui, ó, proliferação de cones epiteliais escamosos com citoplasma bastante pálido, às vezes alguns pequenos agrupados de neutrófilos também, infiltrado inflamatório na base do tumor. Você vê que é uma lesão bem redonda, né? bem definida. Essa imagem é bastante característica. Então, a acantose às custas de queratinócitos com citoplasma, tipo vidro despolido, vidro fosco, dependendo da referência que vocês vão ver. Aqui uma apoptose queratinócito, infiltrado inflamatório na base do tumor. Essa imagem de testes podem chamar, né? Assim, é um carcinoma bem diferenciado, porque quase não existe atipia aí. Abscessos intraepiteliais, como eu falei, são comuns, normalmente compostos por neutrófilos. E como comentei também, mitoses são raras e normalmente encontradas na camada basal ou nas camadas inferiores do epitélio. Aqui o detalhe. Então aqui a gente vê um purri de imagens, não vê exatamente aquele nódulo crateriforme, eu até coloco isso em alguns dos meus laudos, quando a gente não pega exatamente o meio do ceratocantoma, pega mais a lateralzinha, a gente coloca, né, ceratocantoma ao lado da cratera central, vamos dizer assim. Né? Então aqui, ó, acantose, as custas de queratinócitos pálidos, aqui os agrupamentos de células neutrofílicas, aqui o padrão de vidro despolido. Eu acho que está característico, né? São imagens bastante bonitas e que explicam muito bem. Então, lesão nodular, muito bem circunscrita, com um padrão bem rosado. Então, rosado em epitélio tem que pensar em células escamosas. E aqui o centro coberto de queratina. Então, olha aqui. Massas de células escamosas com alguma atipia. Essas atipias estão mais na porção inferior do epitélio. Aqui um esboço de perulação córnea, pérola córnea, vidro despolido. Então, acho que o nosso diagnóstico está bastante definido. Como eu bem falei, é um tipo de lesão escamosa que pode até regredir espontaneamente. Aí a gente vê um pouquinho de hiperplasia epitelial nas laterais, lembrando aqueles lábios. E, em geral, no centro eu vejo uma fibrose cicatricial, elastose solar e uma inflamação na base. Então, não é uma doença que comumente se biopsia, né? A gente vê pouco dessas biópsias. Então, tá aqui, ó, como se fosse um cisto folicular, vamos dizer assim, na primeira impressão histológica, só que com uma fibrose, e aqui a gente vai ver hiperplasia em lábio. Então, olha o detalhe da acantose, aqui fibrose, e aqui o colágeno normal, vamos dizer assim. Então, detalhe de imagens já de laboratório. Então, hiperplasia do epiderme, aqui fibrose da derme, com uma inflamação. Vocês veem que não tem praticamente atipia. Quase nenhuma atipia nesse caso. E o carcinoma de células escamosas, né?
ele basicamente não tem aquela forma bem estabelecida, como a gente acabou de ver do ceratocantoma. Então, são massas atípicas, de tamanhos diferentes, que vão invadindo, né, a derme e já tem um perigo maior, até com chance de metástase, com invasão angioneural. Quanto mais pérolas córneas, melhor é a capacidade daquele epitélio em ser parecido com o epitélio normal. Então, o epitélio escamoso ele tem função de formar queratina, né? Então, quanto mais queratina ele formar, mais especializado ele é, então menos chance de metástase. A gente tem algumas classificações que, em geral, não são usadas na dermatologia, e sim para metástases, vamos dizer assim, de carcinomas epiteliais de esôfago, mucosa oral e outras localizações. Mas nos dá algum parâmetro, né? Então, aqui, ó, vamos ver como se fosse assim, o grau 1 é o carcinoma que é mais tranquilo, tem menos chances de metástase, porque ele só tem até 25% das células não diferenciadas. Então, a célula diferenciada, a célula boa, é aquela que lembra a pele normal. E a célula indiferenciada é aquela que não lembra a pele normal. Então, aqui tem pouca célula indiferenciada, por isso que o grau é bom, é pequeno. Quanto maior, maior o grau, mais células indiferenciadas e, por isso, maior chance de metástase. Então, acho que a ideia é boa pensar assim. Grau pequeno, chance de metástase baixa. Grau grande, chance de metástase alta, porque as células são indiferenciadas. Essa é a classificação de Broders. Já a classificação de Eneró, que é uma segunda classificação que a gente falei, normalmente não é usada na pele, no de pele. Você tem outros tipos de classificação, na quais você pode usar a queratinização, o pleomorfismo nuclear, o número de mitoses que você conta por campo, padrão de invasão, estágio da invasão. Então, assim, é uma classificação muito mais requintada. A outra não, eu digo se a célula é parecida com o escamoso, se não é parecida com o escamoso, quanto menor grau no Broders é melhor prognóstico, quanto maior grau no Broders é pior prognóstico. Então, está aqui, uma hiperplasia epitelial completamente irregular, formando massas de queratinócitos com pérolas córneas. Então, esse é um exemplo de um carcinoma de células escamosas bem diferenciado. A diferenciação está aqui, ó, formando pérola córnea, formando pérola córnea, formando pérola córnea. Então, massas de células mais rosadas, normalmente não tem paliçada periférica, retração estromal, aquela coisa típica do carcinoma basocelular. A gente lembra, né, que pode vir do epitélio escamoso estratificado da epiderme. Então, aqui uma epiderme toda irregular, formando uma pérola córnea que ela vai descer e vai invadir. Então, de novo, uma acantose extremamente irregular e que massas que já se soltaram da epiderme. Então, aqui não é mais doença de Bowen, é sim um carcinoma de células escamosas. Então, detalhe desse filtrado inflamatório, como essas lesões costumam ulcerar, então muitas vezes a gente vê linfócito e plasmócito. É meio que característico. Então, detalhe, ó, aqui, mitose, atipias com hipercromasia nuclear, de novo uma possível mitose, necrose. Então, a gente vê que tem uma proliferação de uma massa, eu vou delimitar aqui para gente, de uma massa muito atípica, muito atípica. Então, isso aqui tudo é o epitélio escamoso estratificado, totalmente atípico, então, essa massa irregular. Que se corrobora, né, com uma lesão clínica, tipo queirite actínica, que vai evoluir para um carcinoma de espinho celular, uma lesão nódulo ulcerada, uma placa já evoluindo para um tumor, com uma exulceração, talvez um material fibrinoide na sua superfície, né, já que tem uma ulceração, e que mostra aí, de novo, uma proliferação de massas de queratinócitos atípicos com formação de pérolas córneas, perdão, e alguns agrupados neutrofílicos. Então, aqui, até um processo levemente acantolítico, né, separando os queratinócitos uns dos outros. Então, ó, pérolas córneas, pérolas córneas, pérola córnea, então é um carcinoma de células escamosas bem diferenciado. Quanto menos eu vir pérola córnea, ele vai ficando mais mal diferenciado, ou pouco diferenciado seria um termo melhor. Atipia, atipia. Então, perigo. Se a gente perceber isso próximo de um nervo invadindo um vaso, óbvio que a gente, como patologista, tem que relatar isso e lembrar que existe um perigo de metástase maior. Mitoses extremamente aberrantes, muitos núcleos associados, então é uma neoplasia escamosa.
E, obviamente, também, se você tem a dificuldade de dizer que você é de epitélio escamoso, você vai também correr, né, para o exame de imunohistoquímica para a gente tentar triar a origem desse material, definir a histogênese dele. Então, aqui, filete neural envolvido por epitélio escamoso atípico. A chance de metástase aumenta muito. Então, o nervo em amarelo, no meio, e o segundo amarelo é o epitélio escamoso. Todo tumor pode ter um padrão desmoplásico que dificulta muito, então é um diagnóstico muito difícil. A gente vê uma desmoplasia total do colágeno e uma proliferação de células fusiformes. Então, o diagnóstico, se você não tiver uma história clínica, vai ficar completamente perdido e, obviamente, o estudo imunistoquímico tem que ser realizado. Isso poderia ser melanoma, sarcomas, outros tumores mesenquimais. Então, a gente não pode deixar de pensar nisso. E a imunistoquímica? Como é que a gente pode usar? A imunistoquímica ela pode ser usada positivando para o antígeno epitelial de membrana, para citoqueratinas, citoqueratina PAN ou as mais especiais 5 e 6, outros marcadores como o MNF-116 e o P63. Lembrando no diagnóstico diferencial, né, do carcinoma basocelular, normalmente o baso é positivo para o BRP4 e que vai ser negativo, obviamente, no carcinoma espinocelular. A vimentina ela pode ser interessante para marcar as células desmoplásicas, aquelas que ficam em padrão fusiforme. Então, lembrando da imunistoquímica que pode ser utilizada nos carcinomas de células escamosas. Então, mais um tópico aí que a gente discutiu, neoplasias escamosas malignas. Obrigado, forte abraço.